Feche os olhos só por um instante. Respire devagar, como se o tempo lá fora tivesse desacelerado. Talvez você esteja vivendo algo difícil de nomear. Uma sensação constante de estar preso, como se algo estivesse bloqueando o seu avanço. E por mais que tente, você não consegue encontrar a causa. Parece que o tempo passa e a vida não flui. Os dias começam com uma expectativa sutil de mudança, mas terminam com a mesma angústia silenciosa. E dentro de você, uma pergunta se repete: por que continuo sentindo esse peso? Essa dor, muitas vezes, não vem de algo visível. Não está no que você faz ou deixa de fazer. Está num plano mais sutil. Está naquilo que você repete sem perceber. No que você diz para si mesmo sem ouvir. Nos comandos silenciosos que guiam seus passos antes mesmo de você escolher. Há um hábito invisível operando em silêncio. Um padrão emocional tão antigo que já se confunde com quem você acredita ser. Bruce Lipton nos lembra: mais de 90% do que fazemos todos os dias vem do subconsciente. E o subconsciente não distingue passado de presente. Ele apenas responde ao que foi programado. E essa programação, muitas vezes, não é sua. Foi herdada, repetida, instalada como um código silencioso que age por trás de suas intenções conscientes. Greg Braden amplia esse olhar ao dizer que o campo inteligente que conecta tudo o que existe não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você repete. Não ao seu pedido consciente, mas à sua vibração dominante, aquela que nasce do hábito, da emoção recorrente, da linguagem que você usa sem notar. Imagine por um momento que seu corpo é um software, um sistema complexo, mas incrivelmente sensível. E esse hábito invisível é uma linha de código com erro, rodando em segundo plano. Você não vê, mas ele está ali. E quanto mais você o ignora, mais ele consome sua energia. Mais ele sabota sua clareza. Mais ele interfere na sua vibração. Esse código invisível se manifesta de várias formas. Às vezes, como um pensamento automático de que não vai dar certo. Outras vezes, como uma reclamação silenciosa, um julgamento sobre si mesmo, um gesto de comparação, um adiamento disfarçado de planejamento. Ou, simplesmente, o impulso de olhar o celular logo ao acordar. Pequenas repetições que parecem inofensivas, mas que acumulam um peso imenso, e talvez seja isso que está te afundando. Não uma grande tragédia, não um erro fatal, mas um hábito, um comportamento recorrente que parece neutro, mas está programando o seu campo para a estagnação. E não é culpa sua, isso é importante dizer. Você não está fracassando, você não está atrasado, você apenas está preso num ciclo que não foi escolhido conscientemente. E agora, talvez pela primeira vez, você está olhando para ele com presença. Talvez hoje seja o momento em que uma nova consciência começa a emergir. Uma consciência suave, mas firme. Uma decisão silenciosa, mas poderosa. A decisão de reprogramar o invisível. Porque o que você repete, você manifesta. E o que você interrompe com gentileza, você transforma. Bruce Lipton diz que não mudamos a vida tentando mudar o mundo fora. Mudamos a vida quando mudamos o programa interno que interpreta esse mundo. E isso começa com um gesto simples, um instante de silêncio, um momento de observação, uma pausa entre o impulso e a reação. Esse hábito invisível talvez seja reclamar, mesmo que só por dentro. Criticar a si mesmo ao primeiro erro. Dizer mentalmente que nunca vai dar certo. Comparar-se com quem parece estar mais à frente. Adiar a ação esperando que o momento ideal. Ou abrir o celular antes mesmo de respirar profundamente ao acordar. Cada um desses pequenos gestos ativa um comando, e o comando, quando repetido, vira frequência. E a frequência, quando sustentada, vira destino. Mas tudo isso pode ser reescrito. E a reescrita começa com consciência. Respire fundo. Traga à mente qual desses hábitos invisíveis tem se repetido no seu dia a dia. Apenas observe.
sem culpa, sem crítica. Apenas veja, como quem acende uma luz num cômodo que estava escuro há anos. Agora, escolha um gesto para hoje, só um. Pode ser não reclamar mentalmente por 1 hora. Pode ser dizer, eu valorizo isso em mim ao reconhecer uma qualidade. Pode ser fazer algo simples antes do café da manhã. Pode ser deixar o celular de lado nos primeiros 15 minutos do dia. Pode ser respirar fundo ao perceber que está se comparando. O gesto não precisa ser grande, precisa ser consciente. Precisa ser escolhido, porque, como dizia Craig Braden, o campo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você é. E você é aquilo que sustenta no invisível. Se você puder sustentar uma nova vibração, mesmo que por instantes, estará abrindo espaço para uma nova realidade, não fora, dentro. E se o que te afunda não for uma pedra? Mas o modo como você respira todo dia, sem perceber que está se afogando. Hoje, você pode respirar diferente. Hoje, você pode parar. Parar o hábito que te sabota. E começar um novo caminho, silencioso, mas vibrante. Porque no silêncio de um gesto, mora a semente de uma nova vida. E essa semente já está em suas mãos. A reclamação não precisa ser dita em voz alta para causar impacto. Muitas vezes, ela vive num murmúrio interno, uma sensação de injustiça, uma resistência crônica, um olhar negativo sobre tudo. Ela se repete dentro como uma brisa gelada constante que vai resfriando sua alegria, sua presença, sua fé. Bruce Lipton ensina que emoções geram hormônios, e hormônios alteram o ambiente celular. Quando você reclama, mesmo que só mentalmente, está liberando químicos que sinalizam perigo, carência, resistência. Você prepara o corpo para lutar, não para criar, para sobreviver, não para florescer. Mas há uma chave para interromper esse ciclo, o silêncio consciente. Uma pausa, 3 segundos. 3 segundos de presença logo após cada pensamento crítico. Um espaço entre o impulso e a repetição. Esse intervalo silencioso tem um poder imenso. Ele desprograma, ele desativa o comando automático. Ele cria um novo caminho neuronal. E nesse caminho, nasce uma nova energia. A comparação é traiçoeira. Ela começa como uma simples observação e quando você menos percebe, vira um julgamento, uma invalidação, uma dor. Comparar-se com os outros ativa memórias epigenéticas de rejeição, de abandono, de não pertencimento, muitas vezes herdadas de gerações que também não se sentiram suficientes. Bruce Lipton nos lembra que o ambiente emocional molda nossos genes. Se o ambiente interno está saturado de comparação, sua biologia responde com retração. Ela suprime os genes da confiança, da expansão, da criatividade. Mas há uma forma simples de romper esse ciclo. Escreva uma qualidade sua por dia, uma verdade íntima, mesmo que pequena, e diga em voz alta: eu valorizo isso em mim. Essa frase repetida com verdade é um novo comando, uma nova vibração, uma reconciliação com sua própria luz. Esperar o momento certo parece uma escolha prudente, mas muitas vezes é medo disfarçado. É o hábito invisível da paralisia racionalizada. Enquanto você espera, o corpo entra em modo de defesa. E nessa defesa, o tempo passa e nada se move. Esse hábito de adiar é uma forma sutil de sabotagem. Um auto-engano delicado, mas poderoso. Você diz que está planejando, mas está adiando. Você diz que está se preparando, mas está se escondendo. E não precisa ser assim. Há uma técnica simples. Escolha uma ação que leve menos de 5 minutos. Algo pequeno, quase imperceptível. E faça antes do café da manhã. Pode ser escrever uma frase, alongar o corpo, respirar com presença, beber água com intenção. Essa ação não é o objetivo, é o gatilho. É o gesto simbólico que comunica ao subconsciente: estou em movimento, estou escolhendo, estou vivo.
Há algo que quase todos fazemos sem pensar: pegar o celular assim que acordamos. Esse hábito parece inofensivo, mas reorganiza seu cérebro. Ele vicia sua atenção, ele condiciona seu sistema nervoso a buscar estímulos externos antes mesmo de se conectar com o próprio ser. Bruce Lipton e a neurociência mostram que a exposição digital, logo ao acordar, reduz a atividade do córtex pré-frontal, a região que governa suas decisões conscientes, seu planejamento, sua visão de futuro. E se você protegesse seus primeiros 15 minutos do dia, sem telas, sem notificações, apenas com silêncio, respiração e intenção? Você pode escrever uma palavra que quer sustentar. Pode colocar a mão no coração. Pode apenas agradecer. Esse pequeno ritual cria uma blindagem vibracional. Ele prepara seu campo antes que o mundo entre. Ele alinha sua frequência antes que qualquer notícia tente mudá-la. E com o tempo, isso não é só um hábito, é uma forma de viver. Imagine-se numa casa onde há um pequeno vazamento de gás. Você não vê, não sente, mas dia após dia seu corpo enfraquece, sua mente confunde, sua energia some, até que você simplesmente não tem forças. É assim que age o hábito invisível. Ele não grita, ele não choca, ele apenas consome sutilmente. Rouba sua clareza, seu entusiasmo, sua direção. Um terapeuta, após anos lidando com ansiedade crônica, descobriu que seu desconforto vinha de 3 frases automáticas que repetia todos os dias sem perceber. Ao substituí-las por afirmações intencionais, em apenas 10 dias, seu sono melhorou. Seu foco voltou, sua presença se fortaleceu. Identificar o hábito invisível é como acender uma vela no meio da névoa. No início, a luz é pequena, mas à medida que ela brilha, tudo muda. Você começa a ver onde está. E só quando vê onde está, pode escolher para onde ir. Você não está aqui para repetir o passado, nem para ser controlado por padrões herdados. Bruce Lipton diz: você não muda sua vida tentando controlar o mundo fora. Você muda quando muda o programa que interpreta esse mundo dentro de você. Greg Braden afirma: o campo responde à frequência que você sustenta. E a frequência é determinada pelo hábito, não pelo desejo, pelo hábito. Aquilo que você repete sem notar, você manifesta sem querer. Às vezes, o que te afunda não é o peso que você carrega, mas o modo como você respira, pensa e sente todos os dias sem perceber. Então, respire agora, silencie e se pergunte: qual é o hábito invisível que você quer dissolver hoje? Não todos, apenas um, e escolha um microato, algo simbólico. Uma pausa, uma respiração, um gesto, uma nova palavra, uma pequena luz que você acende na névoa. Porque toda grande transformação começa assim, num detalhe. E esse detalhe pode mudar tudo. Você está pronto para escolher diferente?